Caro telespectador, muito bem-vindo ao nosso segundo dia da oitava edição da Mostec, segundo dia em que refletimos sobre vários temas ligados à tecnologia. Hoje vamos refletir, neste período da manhã, sobre a relação entre a tecnologia e os serviços financeiros, neste painel subordinado ao tema Serviços Financeiros Digitais. É um tema que conta com um número de 5 oradores que vão, ao longo dos próximos minutos, conosco, refletir sobre os desafios da situação na qual o país se encontra relativamente aos serviços financeiros digitais, mas também vamos colher experiências de outros países, concretamente de Portugal, sobre que caminhos Moçambique pode ou deve trilhar de modo a massificar os serviços financeiros digitais. Eu passo a seguir a apresentar os meus convidados para esta sessão de reflexão. Começo pelos convidados que estão cá conosco em estúdio. Começo ao fundo com Belmiro Kif, PCA da Kipaga, um serviço de moeda digital, a quem agradeço também a presença no país, aliás, na oitava edição da Mostec. Contamos também em estúdio com Elder Cassimo, diretor de marketing e comunicação da Movitel e também do serviço Emola. Através das plataformas digitais, vamos interagir com outros painelistas que vão junto conosco refletir sobre esta questão. Passo também a proceder à sua apresentação. Começo por apresentar Afonso Barbosa, que é professor de finanças na IES Business School. Agradeço também pela disponibilidade e para a reflexão sobre os serviços financeiros digitais. Junta-se a nós também neste painel Nuno Fernandes, a quem vamos ver a imagem dentro em breve aqui na nossa tela, portanto, chefe de Core Banking Consulting na ASECO PST, uma companhia portuguesa que presta serviços de consultoria na área financeira. Por fim, vai juntar-se também a nós o Sr. Jorge Otávio, que é administrador e diretor de operações, concretamente, do Millennium BIM. Agradecemos também a disponibilidade para a reflexão sobre o nosso tema Serviços Financeiros Digitais aqui na Mostec. E, porque estamos aqui na interação através das plataformas, eu vou, para introduzir o nosso tema, começar por conversar com o Sr. Afonso Barbosa, professor de finanças, para, portanto, questionar quais são as principais tendências à volta dos serviços financeiros digitais que, portanto, o mundo nos oferece. Quando falamos em tecnologia, uma das questões que mais se coloca é o que vem a seguir. Então, eu introduzo ao Sr. Afonso ao nosso tema para fazermos, a iniciar um overview sobre como é que está o mundo no que aos serviços financeiros digitais diz respeito. Muito bem, muito obrigado pelo convite. É um tema fascinante e é um tema vasto e eu vou tentar sintetizar, enfim, as minhas ideias sobre o tema. Em primeiro lugar, eu diria que este tema tem duas drives principais, duas forças principais de desenvolvimento. Uma primeira drive, talvez aquela mais visível, nomeadamente para quem trabalha para o setor financeiro, é o facto de o setor financeiro, a nível mundial, obviamente com especificidades locais, mas o setor financeiro a nível mundial estar a atravessar desafios específicos e muito relevantes, desafios a vários níveis, como por exemplo, globalmente, uma tendência para taxas de juros muito baixas e naturalmente margens de intermediação de crédito persistentemente baixas também, um conjunto de uma cada vez mais difícil capacidade de antecipar a evolução macroeconómica e obviamente com pressões relevantes em temas como rácios de solvência, aquilo que começa a ser emergente que é uma maior exigência por parte dos consumidores e também uma mudança geracional que te vem trazer hábitos distintos de consumo e também uma maior exigência e seletividade sobre serviços comissionados.
Por outro lado, um challenge crescente de novos players a entrar no setor, nomeadamente de grandes empresas tecnológicas que agregam capacidade de investimento por um lado e uma base de clientes alargada por outro. E, por outro lado, como pano de fundo, se quisermos, uma pressão crescente das autoridades de supervisão. E, portanto, neste tipo de... Dificuldades aqui na interação com Afonso Barbosa. Vamos passar mas recuperamos aqui a comunicação com Afonso Barbosa. Afonso, a tecnologia por vezes nos prega estas partidas, mas pode prosseguir com o seu fio de pensamento. Muito bem, eu não sei exatamente onde é que parou por problemas tecnológicos, não sei exatamente onde é que parámos. Enfim, eu estava basicamente a desenvolver, a dar uma ideia de que o setor financeiro em síntese, Mais uma vez aqui a comunicação a não ser muito flexível com Afonso Barbosa. Vamos passar a conversa, a palavra para outro, portanto, painelista neste painel sobre serviços financeiros digitais. Introduzo ao Sr. Nuno Fernandes, também nos fala a partir de Portugal. Sr. Nuno, e passo a introduzi-lo ao debate para também colocá-lo a mesma questão, mais do que o que vem a seguir. Importa perceber e partilhar com a nossa audiência aqui em Moçambique o real potencial que, portanto, a tecnologia pode trazer e que pode facilitar a expansão dos serviços financeiros no mundo, mas olhando também para realidades como Moçambique, um país em vias de desenvolvimento. Sim, sem dúvida. Estão a ouvir bem? As comunicações já estarão... Ouvimos perfeitamente. Perfeitamente. Sem dúvida nenhuma. Os serviços digitais permitem-nos fazer coisas de uma forma muito mais eficiente. Permitem-nos, efetivamente, uma muito melhor customer experience para todos os utilizadores dos serviços de produtos financeiros. Efetivamente, reduzir o custo para os clientes finais. Sendo que, naturalmente, o uso da tecnologia nos permite precisamente esta maior eficiência. Portanto, e o aumento de competição também no setor vem permitir uma pressão também na redução dos custos dos serviços oferecidos. Portanto, tem um impacto transversal depois em todos os outros setores. Permite-nos também conseguimos fazer. Muito bem. Vamos melhorar as condições da comunicação com os nossos oradores através das plataformas digitais. Eu vou passar a conversa aqui para os meus painelistas em estúdio, presencialmente. Aqui, mais uma vez, dou as boas-vindas e começo por Belmiro Kif. É importante partilhar com a nossa audiência o potencial que a relação entre a tecnologia e os serviços financeiros pode trazer para facilitar a vida do cidadão. Já existem muitos serviços em Moçambique que são feitos de forma remota, quando falamos do acesso a serviços financeiros, mas qual é o real potencial ainda por explorar quando falamos neste tema? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Indo concretamente à questão que coloca, diria que Moçambique, sendo um país que está em construção, os desafios são enormes nesta área, mas o potencial é muito grande porque à medida em que os utilizadores desta tecnologia financeira vão percebendo da importância deste encurtar da distância entre os fornecedores de serviços e os consumidores e esta praticabilidade de termos os serviços de uma maneira mais simples, perto de nós, usando os nossos devices, computadores, laptops, isto torna uma mais-valia para nós. Naturalmente que temos o desafio cultural, que é consciencializar as pessoas de que vale a pena usar esse serviço, porque olhando para aquilo que é a nossa realidade, muita gente prefere ter o dinheiro no bolso ou no banco do que ainda não tem esta coisa na cabeça de que o dinheiro pode estar virtualmente no telefone ou em qualquer outro sítio, mas
que é uma tendência atual e veio para ficar, e esse aqui é o caminho. Muito bem. Tal como fazia referência, para muita gente ainda olhar para os serviços financeiros é olhar ou para o banco, olhar para deslocar-se para a instituição financeira. Quais são as oportunidades que existem por explorar dentro deste setor? Uma coisa é a facilidade que criamos ao cidadão, mas essa facilidade também gera oportunidades. Bom, as oportunidades são muitas. A título de exemplo, temos muitas empresas emergentes nesta área de fintechs, em que têm muitas ideias, muitas inovações, e se for a ver, também olhando para aquilo que é a nossa realidade moçambicana, muitos serviços que temos precisam deste input tecnológico. A título de exemplo, hoje, por exemplo, se alguém quiser encomendar comida ou encomendar qualquer um dos serviços, pode fazer através de telefones. Mas, se for a ver, temos vários restaurantes, a título de exemplo, temos vários restaurantes, mas nem todos usam este tipo de plataformas. Porquê? Porque o tal problema cultural, as pessoas ainda não entraram no sistema. Então, há aqui uma grande oportunidade para várias áreas, tanto no setor restauração, pagamentos e muitos outros serviços possam ser úteis para o cidadão. Então, há aqui um potencial enorme e acreditamos que nos próximos anos vamos ver boas coisas aqui em Moçambique, porque também temos muitos jovens com potencial e intelecto para desenvolver aplicativos. Já estão conscientes desta necessidade, sim. Bem, Elder, bem-vindo à Mostec. O serviço, antes de entrarmos para o papel também da Movitel enquanto operadora, o serviço em mola é uma forma de explorar estas oportunidades que fazíamos referência aqui com Belmiro Kiv. É verdade. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e cumprimentar o caro telespectador. Dizer que sim, o Imola é mais um serviço que veio, portanto, garantir a acessibilidade aos serviços financeiros e, sobretudo, garantir a massificação. Portanto, com o Imola, nós temos a possibilidade de ter serviços financeiros em todo o território nacional, ou seja, em todas as regiões em que não temos a banca formal, em que o público-alvo que procura serviços financeiros ainda tem aquela dificuldade de reunir algum tipo de requisitos que a banca formal exige. Portanto, as carteiras móveis vieram resolver este lado. Por outro lado, as oportunidades são de massificação, sobretudo de agentes que façam ou que forneçam esse tipo de serviços, através dos operadores e outras empresas de fintechs, mas também as carteiras móveis vieram trazer uma oportunidade de geração de emprego. Ou seja, com as carteiras móveis conseguimos criar autoemprego para algumas entidades, algumas pessoas de baixa renda que usam as carteiras móveis para poderem fazer os seus negócios do dia a dia, como vender pequenas mercadorias de mercearia no mercado e, através das carteiras móveis, receberem pagamentos e pagar os seus fornecedores. Portanto, como podemos ver, as oportunidades são muito extensas, mas, ao mesmo tempo, encontramos o desafio de literacia financeira. É preciso que, à medida que se vão massificando as carteiras móveis, portanto, haja também, em simultâneo, o processo de ensinar, de instruir o público-alvo como utilizar as carteiras móveis, como manusear, sobretudo como efetuar transações entre carteiras móveis, de carteiras móveis para a banca formal e vice-versa, e, sobretudo, também garantir a literacia financeira no que concerne portanto, aos ataques cibernéticos, à segurança cibernética. Porque... O capítulo da segurança é um dos aspectos que vamos abordar logo a seguir. Eu volto, criadas as condições, a interagir com os meus painelistas através das nossas plataformas digitais. Volto à conversa com Nuno Fernandes. Nuno Fernandes, antes desta questão da tecnologia e da internet, falávamos sobre o potencial que os serviços financeiros digitais têm, primeiro, de facilitar a vida do cidadão, segundo, de gerar oportunidades. Refletíamos aqui em estúdio sobre um contexto de desafios específicos de Moçambique enquanto país em desenvolvimento. Em Portugal, a realidade, a expansão da internet
é maior. Permite isto, do vosso lado, ver um ciclo de mais oportunidades, mais do que as que já estão em exploração em Moçambique? Qual é o real potencial existente nos serviços financeiros, nesses dois aspectos, a facilitação da vida das pessoas, a geração de oportunidades? Sim, efetivamente, se olharmos para os números, 60% da população mundial neste momento utiliza a internet. E, efetivamente, nos países ditos desenvolvidos, este número é significativamente superior. Nos países em desenvolvimento, nomeadamente na realidade de Moçambique, nós neste momento temos 21% da população que efetivamente tem acesso à internet. Agora, salientar que a taxa de crescimento de 2020 para 2021 é de facto para uma coisa extraordinária. Portanto, tivemos um crescimento de cerca de 25% este ano de utilização da internet. Naturalmente que há um caminho que tem que continuar a ser feito e com muita energia. Naturalmente que há aqui um tema de literacia económica que efetivamente tem que se investir e efetivamente é para capacitarmos as pessoas para a utilização destes serviços digitais, mas o caminho enceta aqui desafios muito interessantes. Olhando para o tema aqui das gerações, e efetivamente Portugal já fez aqui algum caminho, tem um quadro um pouco diferente, mas se olharmos para o potencial neste momento de Moçambique, com uma geração ou uma idade média abaixo de 18 anos, em que efetivamente temos aqui uma geração de millennials e da geração Z também, portanto aquelas pessoas que nasceram já depois de 1995, tem um olhar completamente diferente para o setor bancário e para estas tecnologias. Alguns nem sequer entendem a necessidade de se ter uma conta bancária. Portanto, e olham para as Big Techs e também para as Fintechs como uma resposta adequada às suas necessidades. Portanto, para estes já não vale sequer pensar numa ligação pessoal, que, por exemplo, se permitia através do recurso ou da ida ao balcão. O desafio é como é que nós vamos fazer o onboarding desta geração, destes clientes potenciais, e como é que vamos gerir a relação com esta geração. Portanto, já utilizam nativamente os canais e os meios e aplicativos digitais, têm uma tolerância zero a quebras ou dificuldades de utilização, mas naturalmente o potencial aqui em Moçambique, e olhando para aquilo que foi feito naturalmente já em Portugal e até em outros países europeus, é enorme. Muito bem. Eu não sei se estamos já em condições de interagir com Afonso Barbosa. Vou aqui fazer uma consulta rápida à minha realização. Já estamos sim em condições. Afonso Barbosa, eu questionava ao Nuno, e esta questão é importante para percebermos qual tem sido a tendência, qual tem sido o caminho que o mundo está a seguir. Refletíamos aqui em estúdio sobre as oportunidades que os serviços financeiros digitais trazem, sob o ponto de vista de facilitação da vida das pessoas, mas também sob o ponto de vista de oportunidades para novos investimentos, novos negócios. Mas é importante perceber de si, como quem trabalha mais de 20 anos com a área das finanças, é professor de finanças, trabalha com a área da banca. Quais são as reais oportunidades por explorar? Quando olhamos para os serviços financeiros, conhecemos cá o conceito do Internet Banking, que já é bastante massificado, a carteira móvel já é bastante massificada, mas há novos conceitos que diariamente surgem e que vão sendo aplicados quando falamos neste tema. Muito bem. Eu diria o seguinte, depende dos mercados que estivermos a analisar. Naturalmente, e um pouco na linha daquilo que os restantes colegas de painel também já disseram, e nomeadamente o Nuno, naturalmente os desafios, as necessidades e as oportunidades não são exatamente iguais em países
com maior maturidade, gosto pouco do termo desenvolvidos e em desenvolvimento, mas com maior maturidade ou menos maturidade, portanto, depende um pouco. Eu diria o seguinte, eu diria que em países com maior nível de maturidade económica, obviamente, oportunidades de inovação em serviços financeiros existirá sempre, e em serviços financeiros digitais, mas eu acho que, acima de tudo, a tendência nos próximos anos, já se está a observar e acho que vai acelerar, vai ser uma tendência com duas componentes, sintetizando. Por um lado, um challenge crescente por parte de novos players no setor dos serviços financeiros, quer seja novos players com capacidades de investimento e capacidades e com bases de clientes muito alargadas, como sejam as Big Techs, quer seja players mais pequenos com soluções muito específicas ou com um conjunto restrito de soluções muito específicas e eficientes e de baixo custo, como sejam o caso de muitas fintechs. E, portanto, vai haver aqui uma tendência de challenge crescente por parte de novos operadores nos serviços financeiros, de base digital, no fundo, pela conquista de cota de mercado aos incumbentes, portanto, aos bancos já instalados, por um lado. Por outro lado, eu diria tão ou mais interessante do que isso vai ser a movimentação que nós vamos assistir, provavelmente, nos incumbentes, ou seja, nas instituições financeiras já instaladas no mercado há muitos anos. E essas, sim, vão passar por um processo, enfim, para quem acompanha o setor, um processo muito interessante e eu diria que nos próximos 10 anos por um processo de transformação radical. Porquê? Eu há pouco referi, enfim, quando tivemos ali alguns problemas na emissão, na comunicação, eu há pouco referia que, de facto, o setor financeiro, as entidades instaladas estão a passar por grandes desafios, que são desafios, não são de curto prazo, não são conjunturais, são desafios estratégicos, que tem a ver com taxas de juros muito baixas a nível global, tem a ver com um tema que o Nuno falava muito, que é das novas gerações e de facto, da alteração dos hábitos de consumo e da percepção daquilo que são os serviços financeiros. Enfim, vários tipos de, digamos, pressões sobre o setor financeiro tradicional, que está, obviamente, a colocar, enfim, eu diria, muita pressão sobre a forma tradicional de fazer negócio e sobre as margens do negócio, e que vai obrigar a banca tradicional a reagir e naturalmente aquilo que me parece é que nos próximos anos vamos assistir a um reposicionamento muito forte destas instituições mais tradicionais, em que muito provavelmente, se calhar daqui a 10 ou 15 anos, muitas delas, o core do seu negócio vai ser digital. Ok? Agora, eu não partilho tanto enfim, nesta matéria, eu não partilho tanto da ideia de que, enfim, os incumbentes vão ter, por exemplo, um problema demasiado grave com as novas gerações, porque sim, verdade, para muitos serviços financeiros as novas gerações não estão minimamente interessadas em fazer business as usual, como as gerações anteriores, mas, por outro lado, há um conjunto de serviços, pode começar na questão do crédito, que torna incontornável a utilização e o recurso a algumas das instituições que estão muito instaladas no mercado. E, portanto, a questão mais é, para estas instituições mais, enfim, que já estão no mercado há muito tempo, é como é que perceberem muito bem quais é que são os interesses como consumidor dos clientes, nomeadamente das novas gerações, como aceder a eles, como facilitar o serviço e, acima de tudo, como personalizar os produtos e serviços que vendem, ok? E como personalizar de uma forma rápida e com baixo impacto nos seus custos de estrutura. E isso obriga muito, e é isso que faz com que, na minha opinião, daqui a alguns anos vamos ver muitos daquilo que eram players da banca tradicional em que o core do seu negócio passa a ser digital, o que obriga a enormes transformações que não se fazem em 1 ou 2 anos, fazem-se ao longo de vários anos. Pronto. Mas isto é nos mercados mais maduros. Você perguntou-me também no que diz respeito, enfim, de uma forma global, e isso implica perceber também ao nível de mercados menos maduros. E aí sim existem muitas oportunidades, algumas que já foram aqui enfim, discutidas. Eu diria que de uma forma global, assim, o tema mais impactante para o futuro em alguns destes mercados será claramente o mobile money. Mobile money, nomeadamente, enfim, iniciativas desta natureza
que estejam ancoradas, como um dos meus colegas de painel já referiu, estejam ancoradas em wallets ou também carteiras móveis digitais, também referidas assim, porque isso de facto permite por um lado gerar de forma digital capilaridade, ou seja, alcançar uma percentagem muito maior da população, muitas delas que não têm hoje cobertura de serviços financeiros básicos, ok? E depois pelas suas características que gera muita funcionalidade a baixo custo em serviços, enfim, que muitos de nós estamos habituados a assumir como quase commodities, como coisas do dia-a-dia, operações de cash-in, cash-out, operações de pagamento de serviços, operações de merchant payments, transferências, remessas, incluindo remessas em divisas, por exemplo, que são um tema muito importante, nomeadamente por causa das diásporas que alguns destes países têm, pessoas que vivem no estrangeiro e que transferem recursos financeiros para os seus familiares e amigos nestes países. Portanto, são tudo, digamos, serviços em alguns casos muito básicos, mas que na verdade a realidade de alguns destes países é que uma parte importante da população ainda não tem acesso a eles. E aí sim, digamos que a entrada destes players pode ser muito disruptiva e com um impacto muito profundo. Curiosamente, pode gerar ótimas oportunidades também de abordagens colaborativas. Eu vou lhe interromper por um instante para introduzirmos a conversa ao Sr. Jorge Otávio, o administrador do Millennium BIM, diretor de operações também desta instituição financeira, para colocar-lhe uma das questões que, portanto, o Afonso fazia referência a ela aqui, que tem que ver com a transformação das instituições financeiras no seu modelo tradicional de interação física com os clientes para um modelo em que a tecnologia está a dominar, para uma geração cada vez mais conectada aos dispositivos e não à interação física conforme a banca tradicional o tem feito. Eu não sei se estamos já em condições de interagir com o Jorge Otávio também, já temos aqui a sua imagem. Jorge, eu coloco-lhe a questão que o Afonso fazia referência como um dos grandes desafios das instituições financeiras tradicionais. Uma coisa são os serviços como a carteira móvel, como os vários serviços de pagamento que já nascem digital. A outra coisa é um negócio que nasceu baseado na interação física com o cliente, ter que transformar-se e, portanto, se adequar a uma geração que nasce com pessoas já nos primeiros anos de vida a interagir com a tecnologia, a ter acesso a vários serviços de forma remota. Como é que o Millennium BIM está a tratar a questão do digital, dos serviços digitais? Como é que está a fazer esta transição para um futuro em que a maior parte dos serviços, podemos assim prever, serão com base na tecnologia? Boa tarde, muito obrigado. É de facto uma oportunidade excelente para falarmos destes temas. Acho que os meus colegas de painel já disseram o que há a dizer sobre o contexto. Eu gostava de vos falar mais de números e de coisas concretas que o BIM está a fazer acontecer em Moçambique, precisamente tentando responder a este desafio que é termos, uma forma diferente de fazer banca. Hoje em dia, em muitos países, já ninguém fala em ir ao banco, leva o banco no bolso. E, portanto, trabalha com o banco quando entende, no momento que lhe faz, mais jeito e para as mais diversas, necessidades que possa ter. E o BIM, consciente de que estar presente fisicamente em todos os cantos de Moçambique é uma tarefa muito, muito, muito difícil. Nós estamos presentes em todas as províncias, em quase todos os distritos, seja através de agentes bancários, também temos. Começámos cedo, em 2012, 2013, a pensar numa estratégia de transformação digital da nossa atividade. E hoje nós temos um leque de serviços digitais
que muito para além da Internet Banking, que hoje vemos a Internet Banking como uma solução para empresas, fundamentalmente para empresas, hoje temos serviços digitais móveis para os nossos clientes. E 6 em cada 10 dos nossos clientes usam-nos. E todos os meses nós temos à volta de 12, 13 milhões de transações só de mobile banking. O que nos leva para o ano 2021 a cerca de 150 milhões de transações só em telefone para os nossos clientes. E as soluções que montamos são soluções que procuram chegar a toda a população moçambicana, para que eles possam ser de facto nossos clientes. Temos uma solução para telefones simples, que não têm internet, não têm dados. Temos uma solução para telefones, smartphones, como se diz, em que temos uma app que permite muitas coisas, desde a atualização de documentos, a fazer transferências internacionais, enfim, pedir extratos e obtê-los em PDF, obter os comprovativos. Havia um número enorme de mais de 140 funcionalidades distintas que tem, mas também fizemos uma pequena solução para trabalhar neste âmbito em WhatsApp, também fizemos uma pequena solução para que no Facebook também se possam fazer um conjunto de transações. E porquê? Porque o BIM entende que tem que estar onde estão os seus clientes. Tem que estar aí, não tem que estar só num cruzamento de uma rua importante ou numa capital de província, tem que estar, de facto, enfim, nas mãos dos nossos clientes. E nesse aspecto, de facto, temos feito uma transformação bastante grande da forma como construímos os nossos serviços, muito enfocada em fazê-los de forma simples, em fazê-los de forma muito intuitiva, diria até, para não necessitarem de qualquer tipo de formação. E, ao mesmo tempo que fazemos desta forma, há uma preocupação inerente de alguma aumento de literacia financeira, se quiser. Porque simplificar o acesso aos serviços financeiros também é isso. E bem, Jorge, se tivéssemos que fazer... Jorge, se tivéssemos que fazer estatística e estabelecermos aqui alguma percentagem, diríamos que qual é a percentagem dos serviços que o BIM presta que está já adequado à prestação do mesmo serviço de forma digital? Eu coloco nesta questão, mas gostava também que na sua resposta fizesse a interligação com uma análise sobre os principais desafios em termos de infraestrutura que o país enfrenta para massificar estes serviços. O Afonso já fazia referência ao fato de países em via de desenvolvimento como Moçambique enfrentarem desafios que têm que ver com a percentagem da população com acesso a telemóvel, com acesso à internet, que é para poderem fazer esses serviços de forma remota. Eu gostava que de forma breve e dinâmica nos pudesse dar este olhar para podermos transitar para a reflexão sobre os principais desafios que enfrentamos, um dos quais é este desafio da infraestrutura necessária para massificar os serviços financeiros digitais. Muito bem, 2 ou 3 ideias apenas. É fundamental termos energia e comunicações. O que só com estas 2 coisas juntas é que é possível ter serviços financeiros digitais. Ou qualquer serviço digital, não há outra forma. E neste momento Moçambique tem quase 16 milhões de habitantes com acesso à rede móvel. Dos seus 30 milhões, cerca de 16 milhões já têm acesso à rede móvel. Desses, como há pouco já se disse, 21%, 22% utilizam já também a internet e não apenas os serviços de telefonia móvel tradicionais, diria. Mas estas são as condições mínimas para que os serviços financeiros possam crescer e chegar a todos. São estes os 2 aspectos essenciais que temos que ter em conta para vencer este desafio. Portanto, ainda há algum espaço, ainda há algum caminho a vencer em termos de levar essas condições básicas, fundamentais, de energia e de comunicações móveis, para que os serviços financeiros possam chegar a todo lado. Porque a verdade é esta. Os bancos, e o BIM em particular, mas os bancos em geral, já estão a trabalhar de uma forma muito, interativa com as carteiras móveis. Já todos os dias um número enorme de transferências num e noutro sentido. Já há pagamentos feitos desta forma. Portanto, mas para que eles aconteçam e cheguem à esmagadora maioria da população moçambicana, é necessário que as torres de telefonia móvel apareçam em mais sítios, é necessário que a EDM leve mais longe, e já fez muito, a sua rede de energia. E diria que estas são as condições fundamentais. Muito bem, voltamos aqui à conversa em estúdio. Eu vou passar
a colocar as mesmas questões sobre, principalmente, o desafio infraestrutural, quando olhamos para as condições necessárias para massificar os serviços financeiros digitais. Fazia referência aqui o Jorge ao desafio do acesso à eletricidade, o desafio de acesso à telefonia, o desafio de acesso à internet. E ainda bem que temos em estúdio uma das operadoras de telefonia móvel moçambicana, o Jorge, do BIM, fazia referência a alguns dados que podem servir de base para fazermos uma análise mais exata. Quando falamos de 16 milhões de moçambicanos com acesso à telefonia, estamos a falar de quase metade da população, tendo em conta o universo de cerca de 30 ou 32 milhões de habitantes que o país tem. Há espaço, há condições reais para massificar, primeiro, este número dos 16 milhões e até que ponto estes 16 milhões são a ser devidamente explorados no que aos serviços como carteira móvel diz respeito. Muito bem. De facto, os desafios são enormes de massificação e, efetivamente, a questão da infraestrutura é o principal calcanhar daquilo. No entanto, relativamente à exploração dos 16 milhões de habitantes em Moçambique que têm acesso a serviços de telefonia móvel, portanto, nós podemos ver que desse grupo, ou seja, desse número que tem acesso a serviços de telefonia móvel, o grosso são multicimas, o que significa que usam, portanto, números das 3 operadoras que estão a operar no país. E também isso implica que estejam a usar, os mesmos utilizadores estejam a usar as carteiras móveis das respectivas operadoras. Isso faz com que o número de pessoas que que os operadores estejam a atingir com os serviços prestados se reduza. Portanto, se nós olharmos a fundo, não são efetivamente 16 milhões a beneficiar-se dos serviços prestados. Então, com isso, há o desafio de, primeiro, colocarmos infraestrutura, disponibilizar infraestrutura. E como nós sabemos, no nosso país, o fator custo, sobretudo o custo de taxas, custo de aquisição de equipamentos, estou a referir-me aqui a dispositivos móveis para a utilização de serviços digitais, também são extremamente sensíveis por causa da questão do custo de vida, ou seja, o poder de compra do grosso da população em Moçambique. Portanto, há estes fatores em causa que têm que ser, portanto, alinhados por forma a garantir que a massificação seja efetiva, ou seja, garantir que o povo, ou seja, a população, tenha a possibilidade, portanto, de adquirir um dispositivo e por sua vez, conseguir aderir ou aceder a serviços financeiros digitais. Estamos a dizer que é mais prático atualmente em Moçambique investir em serviços de carteira móvel querendo abranger maior número da população do que serviços baseados na internet. Exatamente. Por quê? Porque os serviços baseados na internet têm essas implicações a que me referi, que é o acesso à internet. A própria internet tem um custo específico, não é? E depois, acesso à rede de qualidade. Em determinadas regiões no país, a rede tem uma baixa qualidade, o que não permite aceder efetivamente à internet para poder, portanto, realizar uma transação via internet banking no telemóvel ou via web. Mas, havendo, por exemplo, uma rede 2G, 3G, pode-se realizar uma transação de carteira móvel usando o código USSD. Portanto, isso significa que há determinadas regiões que as carteiras móveis funcionam, não necessariamente através do processo digital, mas através do serviço USSD dos operadores. Mas é importante também referir que para termos acesso aos serviços USSD, há que ter infraestrutura de telefonia móvel instalada. Portanto, aqui há diversos intervenientes que são chamados a cumprir com o seu papel, como forma de garantir que todos tenhamos acesso. Estamos a falar aqui de implantação da infraestrutura de telefonia móvel, acesso à energia, porque todos esses dispositivos que vamos utilizar para realizar transações necessitam de energia para carregamentos e outras formas de garantir que estejam operacionais. Belmiro Kiev,
como efetivamente explorar oportunidades nos serviços financeiros digitais com os desafios que aqui fizemos referência. O desafio da eletricidade, o desafio de acesso à telefonia, o desafio de acesso à internet, cujas taxas destes 3 indicadores ainda são relativamente baixas em Moçambique quando comparamos com realidades de países que exploram melhor estas potencialidades. Bom, para não ter que repetir aqui o que o meu colega de painel esteve aqui a falar, que é a questão da infraestrutura, estamos a falar da expansão, por exemplo, da energia. Moçambique está numa fase em que precisa de expandir até o sítio mais recôndito a instalação de energia elétrica, associada também a esta questão das telecomunicações, que para poderem se instalar precisam que a energia esteja lá instalada. Mas o grande desafio para mim está no facto de sabermos que atualmente a nossa população é de quase 32 milhões e metade não tem acesso às telecomunicações. Então, se massificarmos, se a nossa luta for para aumentar este número, se aproxime, naturalmente não vai ser a 100%, mas a cada passo que formos a dar para aumentar este número, é um mercado que se abre, é uma oportunidade que se dá para poder rentabilizar qualquer negócio nesta área digital. Muito bem. O Belmiro investe também nesta área. Sim. Não vamos aqui entrar em muitos detalhes sobre a plataforma na qual investe, mas é baseada na internet. Até que ponto isto é um constrangimento? Aliás, quando falamos da internet, temos a componente acesso e depois temos a componente qualidade da própria internet. Bom, nós temos a sorte de ser uma empresa que fornece devices. Somos a primeira marca em Moçambique de telefones e agora estamos a avançar para o sistema financeiro, que é agregador de pagamento. Agora somos um agregador de pagamento e que precisa acompanhar esta dinâmica de mercado com vista a satisfazer a maior parte dos moçambicanos. Naturalmente que, como agregador de pagamento, nós vamos querer atingir até o último moçambicano. Esse é o nosso sonho, que todo moçambicano use as plataformas digitais, as carteiras móveis e os agregadores de pagamento para poderem fazer os seus pagamentos, porque aqui para nós como empresa, tem uma grande oportunidade, olhando para aquilo que é o nosso mercado, aquilo que é a nossa realidade e também notando este movimento em que nós começamos a perceber que as pessoas sentem a necessidade de usar os serviços eletrónicos para poderem viver. Bem, não se fala em serviços eletrónicos sem se falar em segurança. É um tema que gera muito debate atualmente em Moçambique, a segurança no uso destas plataformas. E mais, quando falamos de serviços financeiros, estamos a falar de dinheiro. Como ultrapassar o desafio da segurança, particularmente na componente em que trabalham? Como é que lidam com a questão da segurança? Se estamos a dizer que todos temos acesso ao espaço de internet, estamos a dizer que há pessoas também não bem intencionadas que também têm acesso a este mesmo espaço. Bom, esta é uma pergunta interessante, na medida que um dos fatores que faz com que as pessoas fiquem um pouco receosas em usar os serviços eletrónicos está na componente de segurança. Por quê? Porque as pessoas querem ter a certeza que os seus dados estão bem seguros. E aqui, no meu ponto de vista, eu acho que tem que haver, à medida em que vamos desenvolvendo as plataformas, também temos que ter a capacidade de formar pessoas que têm esta capacidade de acompanhar este desenvolvimento tecnológico em termos de segurança, porque só assim é que nós vamos conseguir provar que é seguro usar a plataforma sem riscos. Então, tem aqui este desafio de formação na área de segurança e que acompanhe o desenvolvimento tecnológico sobre o risco de não estamos a fazer absolutamente nada. Muito bem. Elder, há muitas burlas quando olhamos para as carteiras móveis agora, não passam 24 horas eu, por exemplo, sem receber uma mensagem a dizer que o valor deve ser enviado para determinado número. É uma das formas, mas quando evoluímos e vamos digitalizando mais os serviços, também cada cidadão vai disponibilizando mais os seus dados que permitem acesso às suas contas, ao seu dinheiro guardado. Como é que serviços como a plataforma Emola lidam com esta questão da segurança? Muito bem.
Relativamente à questão da segurança, de facto é um desafio muito grande e o que nós temos estado a fazer é garantir que todos os utilizadores tenham informação geral de segurança. Informação geral de segurança significa que nós explicamos e passamos todas as ferramentas e credenciais de utilização do serviço de carteira móvel, no sentido de o utilizador não as partilhar com terceiros. Ou seja, se eu tenho a minha carteira móvel operacional, as credenciais são minhas e são intransmissíveis. Portanto, tem que ser de utilização pessoal apenas. Até mesmo não recomendamos utilizadores a levarem ou a enviarem terceiras pessoas para efetuar levantamentos ou transações em seu nome. Porque a carteira móvel é feita por si e o telemóvel está na sua mão. Mas, entretanto, temos também uma situação que vem de terceiros para o utilizador. Portanto, é aqui que nós chamamos a atenção aos utilizadores das carteiras móveis, sobretudo, para tomarem muita atenção quando recebem mensagens dessa natureza, como a que mencionou neste momento. Há mensagens, por exemplo, que dizem aquele valor, envia-me para este número. Portanto, esta mensagem a priori já é suspeita, porque se eu não estou, em princípio, pronto para enviar dinheiro para alguém, portanto, tenho que se reconhecer que este número é estranho e isto é uma tentativa de burla. A nossa recomendação é sempre que temos esse tipo de mensagens, reportar ao operador aquele número imediatamente através das linhas de cliente disponíveis e felizmente atualmente nós estamos com uma linha de cliente universal que é 100, funciona para todos os operadores, bastante digitar para 100 e chamar. Portanto, esta linha serve para reportar situações dessa natureza. Está com isso a dizer que o maior desafio na componente de segurança é mais do comportamento humano do que da infraestrutura que acolhe o serviço? Exatamente. A infraestrutura está devidamente preparada para proteger o utilizador, desde as credenciais, as formas de utilização, etc. O comportamento humano é que vem, portanto, quebrar os aspectos de segurança que estão já colocados. O que significa que as burlas conseguem ter sucesso com a intervenção do utilizador, portanto, da carteira móvel, através dessas SMS ou através de links, falando do lado digital. Os burladores, por exemplo, enviam links e dizem aceda a este link para ganhar um prêmio, por exemplo. Mas se eu não joguei, não tentei algum sorteio, obviamente que não tenho que aceder a links estranhos, desconhecidos. Então, a nossa recomendação é sempre também que os utilizadores não acedam a links desconhecidos e não respondam a mensagens dessa natureza. E há 3 formas, portanto, de tentativas de burla que atualmente temos estado a registrar com muita regularidade. São os SMS para as carteiras, portanto, digitais, os links que são enviados pelos WhatsApps ou Facebook, ou mesmo até por e-mail, também na tentativa de colher dados do utilizador e depois, por sua vez, serem clonados e utilizados para esses fins negativos. E o terceiro é mesmo até por chamada telefónica, em que o burlador liga ao utilizador e diga, olha, por exemplo, a sua encomenda já chegou, venha levantar, mas para levantar envie-me um valor no número X. Portanto, todos esses fatores são aspectos de engenharia que os burladores vão tentando utilizar para atingir os seus intentos com utilizadores de carteira móvel. E mais uma vez, como dizia o meu colega aqui de painel, a questão da literacia é extremamente importante por forma a garantir que todos os utilizadores tenham conhecimento de como manusear, como se proteger, portanto, desses casos de burla. Bem, eu vou passar esta questão também da segurança cibernética aos meus oradores que estão a interagir conosco através das plataformas digitais, dada a importância da cibersegurança, não só em Moçambique, como também ao nível internacional. Mas antes de olharmos para os exemplos de Portugal, através do Afonso e do Nuno Fernandes, eu vou interagir com o Jorge do Millennium BIM, tendo em conta os riscos associados que surgem quando digitalizamos cada vez mais os serviços. Jorge, como é que o BIM está a lidar com esta questão da segurança, tendo em conta que as pessoas mal intencionadas sempre existem, que além
das burlas por carteira móvel que mencionávamos aqui, há problemas como a clonagem de cartões, há problemas como a recepção de e-mails aparentando virem de instituições financeiras quando são mensagens que visam apenas colher dados para depois prejudicar o próprio cliente. Ao dar este passo de digitalizar, como é que o BIM está também a dar o passo de garantir a segurança? Muito bem. O BIM tem a noção perfeita de que serviços financeiros e confiança são valores que têm que se equivaler. Se essa confiança não existir, se o cliente não confiar no prestador de serviço financeiro, nós não podemos ser um banco, nós não podemos ser uma carteira móvel. Portanto, este tema tem que ficar muito claro quando nós desenhamos uma estratégia para combater a burla, a fraude, enfim, o que seja. Mas não apenas nos aspectos de engenharia social que há pouco foram mencionados, que são muito importantes, são muito recorrentes nos países em todo o mundo, sobretudo nos países em desenvolvimento. Os telefonemas a dizer que se era auditoria, que se era o número de telefone e a password, enfim, tudo, os links, o que seja, são temas que de facto passam muito pela informação e comunicação aos clientes, sem dúvida nenhuma, mas os prestadores de serviços financeiros também têm que assumir as suas responsabilidades. Isto tem que ficar muito claro, porque uma das coisas que os serviços financeiros podem e devem fazer, e o BIM está a fazê-lo, é ter em permanência o comportamento habitual, o comportamento financeiro habitual do cliente em contraste com a transação que está a acontecer. E quando isto é possível, e nós estamos a fazê-lo, se porventura aquela conta destino, aquele telefone para onde vai o dinheiro, o montante é superior ou é diferente daquilo que habitualmente aconteceu na conta do cliente, e é preciso alguns anos de guardar esta informação para que possamos trabalhar desta forma, então o nível de segurança seguinte é acionado. E, portanto, não é apenas a formação e a comunicação aos nossos clientes, é também um investimento sério que os serviços financeiros têm que fazer na forma como constroem as suas soluções, na forma como analisam sistematicamente o comportamento dos financeiros dos seus clientes ou de quem está a tentar abordá-los. Enfim, que acaba por ser o cenário mais catastrófico deste tipo de situações. E não só, mas também construir infraestruturas robustas, testar bem as suas aplicações, porque não é só a engenharia social que faz sofrer os serviços financeiros. Há também os hackers por esse mundo fora, há também quem entra com vírus e software maldoso que segura dados e sistemas, e tudo isto tem que ser, é uma permanente corrida. Ninguém no mundo pode afirmar que está protegido deste tipo de coisas, mas tem que haver um investimento sério nestas coisas e não, digamos assim, descansar apenas na ideia de que é preciso formar os nossos clientes. Claro que é, mas não é suficiente. É preciso investir seriamente nesse conjunto de ferramentas de combate à fraude e ao crime cibernético que há pouco vos mencionava. E é isso que estamos a fazer. E é isso que continuaremos a fazer, porque isto é uma corrida que não tem fim mais. Muito bem. Passo a seguir ao Afonso Barbosa, Afonso que nos fala de Portugal. Afonso, como é que a digitalização deve, portanto, ser acompanhada de segurança? Quais são as tendências que o mundo está a seguir? Quais são os melhores caminhos para que, ao digitalizar os serviços financeiros, não coloquemos o cliente em risco? Afonso, penso que não ligou o seu microfone. Peço desculpa. Eu estava a dizer, enfim, não sendo especialista em temas de segurança em serviços financeiros e segurança digital, eu diria, e por outro lado, tendo ouvido atentamente as intervenções dos meus colegas de painel anteriores, eu diria que, nomeadamente o Jorge, já sintetizou muito bem os desafios que estão em causa. Concordo inteiramente. Acho que os desafios são em duas frentes, comportamento do utilizador, por um lado, mas, por outro lado, grandes desenvolvimentos e permanentes e recorrentes no que diz respeito à segurança por parte dos principais players no setor. Portanto, estou absolutamente de acordo com isso. Eu diria apenas duas questões adicionais. Ponto número 1. Esse é o caminho que eu acho que está a ser trilhado por grande parte dos players no setor. Não é por acaso que, enfim, provavelmente a par das áreas de
de risco, compliance e também das áreas de tecnologia. Há aqui, nos próximos anos, o setor financeiro vai contratar muito pessoas na área da segurança cibernética e, portanto, isso em geral, e, portanto, digamos que é um recurso escasso a nível mundial, a propósito, caro também, mas isso é algo que está absolutamente alinhado, todos os estudos apontam isso, está absolutamente alinhado com aquilo que o Jorge estava a dizer, que é uma aposta estratégica, recorrente, em segurança, que não passa apenas pelos comportamentos dos nossos clientes, digamos assim. Pronto, isso estamos absolutamente de acordo. Depois, um outro tema que gostava de dizer é que, curiosamente, os serviços financeiros digitais implicam depois, em algumas áreas muito curiosas, às vezes que damos menos atenção, mas implicam depois segurança a outros níveis, que não passa apenas pela segurança cibernética, que é, por exemplo, quando eu tenho um serviço ancorado numa wallet, ou seja, numa carteira móvel digital, esse serviço vai me permitir operações de cash in e cash out, ok? Operações de cash in e cash out que não se fazem numa instituição bancária, não se fazem num balcão de um banco, tem regras de segurança, tem muitas vezes seguranças à porta e por aí fora. Muitas vezes essas operações fazem-se numa rede de parceiros, não é? De agentes externos, vinculados ou não vinculados, de comerciantes e por aí fora, onde em muitos países colocam-se também questões de segurança nessas mesmas transações, de logística, de movimentação de dinheiro e por aí fora. E, portanto, a verdade é que, curiosamente, apesar de estarmos a falar de serviços financeiros digitais e, portanto, com um nível de desmaterialização elevada, nomeadamente na percepção real por parte do cliente, não nos podemos esquecer também que algumas dessas operações estão ancoradas em serviços que são muito antigos, feitos de uma forma diferente e que também eles implicam questões de segurança associados. E, portanto, eu diria que eu não consigo ir mais longe, digamos assim, do que aquilo que os meus colegas já disseram com muita propriedade, estou absolutamente de acordo com eles, apenas dizer que estas tendências vão implicar mais recursos, muito especializados, e, portanto, isso às vezes até pode ser uma questão, um desafio grande para países emergentes que às vezes têm menor disponibilidade de recursos humanos, muitos especialistas nessas áreas, mas, por outro lado, implicam também não só questões de segurança, enfim, nas plataformas digitais e nos comportamentos dos utilizadores, implicam segurança depois que se estendem a outros níveis que têm a ver com a operação global dos serviços financeiros digitais, ok? E que apoiam esses mesmos serviços. Muito bem. Eu vou passar agora para o Nuno e, de forma muito breve, vou pedir ao Nuno para deixar ficar aqui a sua visão em relação a esta componente da segurança, mas de forma muito breve mesmo. A minha realização indica que não temos já tempo, temos que fechar, mas eu gostava antes disso de perceber como abordar, principalmente olhando para contextos de países como Moçambique, com baixa literacia financeira e digital, como olhar para esta questão da segurança, Nuno? Ok, eu concordo totalmente com o que os meus colegas do painel referiram. E, muito resumidamente, a confiança é um dos pilares fundamentais do setor financeiro e também da transformação digital. Portanto, isto é incontornável. Portanto, a transformação digital aumenta naturalmente estas ameaças. Portanto, isto é uma área em que vamos ter que andar sempre a par e com grandes investimentos, se queremos efetivamente, e temos que avançar por este caminho. Portanto, há vários grupos de trabalho, há boas práticas, há tecnologia disponível, a aplicar ao nível das infraestruturas, dos sistemas core, dos canais digitais. Trata-se efetivamente em investir em formação em vários domínios, técnicos de cibersegurança, práticas de segurança interna, segurança formar os utilizadores finais para se defenderem destas ameaças, nomeadamente através dos canais digitais. Portanto, é essencial rever processos de negócio e continuar a investir nesta área, muito resumidamente. Portanto, é regular, é implementar controles, monitorar e continuar a mitigar estes riscos. Agora, não pode ser desculpa para não... A segurança não pode ser desculpa para não inovarmos, né? Portanto, não vale aqui velhos do Restelo ou mesas dos sonhos perdidos, aplicando aqui um conceito de Warren Buffett a uma realidade diferente, mas penso que é perfeitamente aplicável. Portanto, este é um caminho que temos que trilhar, não é a segurança que vai... Temos que continuar a investir em segurança. O setor financeiro já o faz há muito
já o faz há muito tempo e tem andado sempre à frente, inclusive de outros setores, quer por questões regulatórias, quer porque gera ativos naturalmente muito apetecíveis. Não é? Muito bem. Muito obrigado, Nuno. Eu volto aqui ao estúdio para fazer uma última ronda, de forma breve mesmo, para perceber dos meus dois painelistas dois aspectos, embora não tenhamos já muito tempo, é importante perceber o futuro, os passos necessários daqui para frente, não só para massificar, mas para massificar com segurança, mas também neste aspecto de massificar com segurança tem a componente da legislação, que os serviços financeiros digitais são emergentes, a legislação nem sempre caminha ao mesmo ritmo com a evolução da tecnologia, debate-se muito esta questão da legislação, principalmente quando olha-se para componentes como segurança. As carteiras móveis não têm as mesmas exigências que os bancos comerciais para a abertura de contas, para saber quem efetivamente está a usar os nossos serviços. Então, gostava de perceber de si também, Belmiro, e depois ao Helder, como massificar sem prejudicar o negócio, mas como massificar sem tornar burocrático o serviço de facilitação ao cliente através da digitalização. Começo consigo mesmo, Belmiro, e são mesmo últimas considerações. Eu ia pedir mesmo que fizesse um exercício de síntese. Bom, é uma questão interessante, na medida em que, se olharmos para trás, aquilo que é a nossa realidade moçambicana, os serviços financeiros eram feitos exclusivamente pelos bancos. Hoje, com esta tendência atual, mudou-se. Hoje, as companhias de telefonia móvel conseguiram puxar os bancos comerciais a adotarem uma nova dinâmica, que são serviços financeiros digitais, através das carteiras móveis. E isto faz com que o nosso regulador esteja atento ao mercado e seja um regulador flexível, que consiga acompanhar com a legislação, com regulamentos que se adaptem à realidade, por uma razão muito simples. Se no passado era um serviço exclusivo para os bancos comerciais, hoje não. Já não deve ser visto apenas como um serviço exclusivo dos bancos comerciais. E pessoas que por vezes nem têm acesso a documentos. Exatamente. Então é aqui onde o papel do regulador, neste caso o Banco de Moçambique, tem esta missão de estar atento aos cenários do mercado e conseguir adaptar sem prejudicar os atores tradicionais e os modernos. Adaptar é reduzir os requisitos, vamos lá supor, mecanhelas, a uma senhora que tem um telemóvel, quer ter acesso à carteira móvel, mas não tem documentação, porque nem sempre o Estado está lá, através de uma representação que lhe dê um bilhete de identidade. Que saídas? É retirar esses requisitos? Como lidar como fazer este equilíbrio entre os dois aspectos? Depois eu vou pedir ao Helder também para organizar o seu fio de pensamento e ir nesse sentido. Eu refiro-me na questão de facilitação nas autorizações, nas licenças que são concedidas, porque hoje, por exemplo, uma simples fintech pode ter uma solução brilhante de agregador de pagamentos. E, naturalmente, que a legislação aplicável não é a mesma para a carteira móvel. Então, são facilitações nesse sentido, porque os agregadores de pagamento acabam sendo uma mais-valia, agregam valor aos outros serviços que tanto a banca comercial faz, tanto a carteira móvel faz. É uma nova realidade e, olhando para aquilo que também é para o Moçambique, temos a questão de níveis de agregadores de pagamento. Então, mas se repararmos, o objetivo é único, é estar mais próximo do cliente, conseguir criar este encurtamento de distância entre os prestadores de serviços e o consumidor final. Então, aqui o Banco de Moçambique tem um papel extremamente importante, no sentido de perceber que a ideia não é dificultar, mas é ver como é que pode facilitar para que os players consigam interagir no mercado concorrencial, mas abrindo a oportunidade para todos trabalhar. Helder, passo a si a mesma questão. Ora, eu olho esta questão mais na perspectiva do consumidor final, ou seja, do utilizador dos serviços financeiros. Portanto, aqui o desafio do regulador é criar condições ou seja, regulamentação que facilite a acessibilidade, porque o grande objetivo do setor financeiro atualmente em Moçambique é garantir inclusão financeira. Ou seja, ao olharmos para situações de, por exemplo, aqui mencionou de mecanhelas,
temos alguém que não tem nenhum documento de identificação. Portanto, o regulador, ao nos permitir, como operadores, usar as plataformas que disponibilizamos, já evoluídas, já avançadas, em que se pode colher, portanto, as impressões digitais, a imagem do utilizador, podem, portanto, ser utilizados como mecanismos de registro e, sobretudo, de segurança para garantir que o utilizador daquela carteira móvel ou daquele serviço financeiro específico o fulano está localizado na região X. Portanto, através desses dispositivos, desses instrumentos, é possível, sim, efetuarmos registros e garantirmos que se localize o utilizador da carteira móvel na eventualidade de ter utilizado a carteira móvel para fins não bons. Portanto, aqui, mais uma vez, chama-se ao papel do regulador. Portanto, o objetivo é garantir inclusão financeira, então vamos incluir todos aqueles, até os que não tenham documentação há um trabalho disponível. De produção legislativa muito forte que tem que vir pela frente. Exatamente. Portanto, ao evoluirmos com os serviços digitais, plataformas digitais, a legislação tem que acompanhar esse processo. Portanto, a nossa realidade atualmente hoje é que evoluímos muito, temos carteiras móveis disponíveis, temos serviços financeiros disponíveis, agregadores de pagamentos disponíveis, mas não há legislação que regulamente isso. Portanto, se há uma situação de fraude, recorre-se à legislação vigente que esteja, se calhar, um pouco fora do contexto da atualidade. Muito bem. Meus caros, muito obrigado. O tempo, infelizmente, não nos permite mais. Obrigado também aos painelistas que interagiram conosco pelas plataformas digitais. Nós fechamos por aqui este painel, mas continuam a acompanhar ao longo deste dia 17 a Mostec.